I'd like to begin this first talk by giving you an example of how to pray for inner healing and for deliverance. Eu quero começar esta pregação dando um exemplo de como rezar por cura interior e libertação. Because prayer does not work like magic. Porque a oração não funciona como uma mágica. Even in the Bible, the rules are given to us how to pray. Mesmo na Bíblia estão as regras para nós de como rezar. And I've given you some of these rules in the last 3 days. E eu tenho dado a vocês algumas dessas regras nos últimos 3 dias. Every Sunday I used to conduct healing services in my parish in Bombay. Todos os domingos eu conduzo orações de cura na minha paróquia em Bombaim. Where soon after the morning mass till late night I'll be praying over people. Quando logo depois da missa da manhã e até o final da tarde a gente reza pelas pessoas. And there was one young woman that came for prayers. E houve uma jovem que veio para receber oração. She came with her baby. Ela veio com o seu bebê. And the mother-in-law was with her. E a sua sogra estava com ela. And when I asked her, what do you want? E quando eu perguntei a ela o que ela queria, she told me that she was having a headache. Ela me disse que ela estava com dor de cabeça. That normally I don't pray for people. Normalmente eu não rezo pelas pessoas unless I know exactly the person's problem. Antes de conhecer exatamente qual é o problema da pessoa. And unless I know the cause of the person's problem. E a menos que eu saiba qual é a causa do problema da pessoa. As I did yesterday for the cases that I had behind. Assim como eu fiz ontem nos casos que atendemos ali atrás. And even when they tell me that I've got a headache, e mesmo quando a pessoa diz que ela tem uma dor de cabeça, I know that is not the problem. Eu sei que isso não é o problema. It's only a symptom of a much bigger problem. Isto normalmente é sempre um sintoma de um problema maior. But when there are many people and there's not much time, mas quando há muita gente e a gente não tem muito tempo, then sometimes I also take a shortcut. Às vezes também eu tomo um atalho. I myself break my own rules. Eu mesmo acabo quebrando as minhas regras. So I just put my hand over her head. Às vezes eu só ponho a minha mão sobre a cabeça da pessoa. And the moment I did that, she was flung to the ground with tremendous force. E aí, no momento que isso acontece, a pessoa se joga no chão com força. And there were 3 or 4 young men who are on my team that was holding her on the ground. E aí eu tenho 3 ou 4 jovens fortes na minha equipe para segurar a pessoa. As you saw happening yesterday. Como vocês viram aconteceram ontem à noite. And as I looked at her face, e você quando olha para a cara da pessoa into her eyes, e para os olhos da pessoa, I could see there was Satan. E ali eu vejo Satanás. Her eyes were blazing, os olhos, red with hatred. Os olhos arregalados e vermelhos de ódio. Her face was all distorted. Sua face distorcida. And even before I could make a prayer, e antes mesmo que eu pudesse rezar, she began to speak. Ela começou a falar. Or rather, not she, the devil began to speak to me. Ou melhor, não ela, mas o demônio começou a falar comigo. I never speak to the devil. Eu nunca falo muito com o demônio. But the devil speaks to me. Mas ele gosta de falar comigo. Because he likes me. Porque ele gosta de mim. He wants company. Ele quer um companheiro. Because he's always alone. Porque ele está sempre sozinho. And then under the power of the Holy Spirit, the evil one began to tell me why he had come into her. E então, pela força do Espírito Santo, o demônio é obrigado a me dizer por que é que ele entrou naquela pessoa. And this is what it told me. E foi isso que ele me disse. He says that
this girl had lost her mother when she was just 11 or 12 years old. Ele me disse que aquela jovem tinha perdido a sua mãe quando ela tinha 10, 11 anos. And when she was in the convent school in that part of Bombay, E quando ela estava na escola, naquela região de Bombaim, a Salesian school, uma escola salesiana, she never mixed with the other girls. ela nunca se misturava com as outras meninas. During the lunch break, she would instead go to a wayside shrine. Durante o intervalo do recreio, ela costumava ir sozinha para um lugar à parte chamado tipo um santuário, Dedicated to a local deity. dedicado a uma entidade local. And she would go and sit in front of that so-called holy man. E ela ia e sentava-se em frente daquele suposto homem santo. And the evil one told me, E o inimigo me disse, she should come to me every day, e o inimigo naquela mulher me disse, ela vem me visitar todos os dias. searching for peace. Ela vinha me visitar buscando paz. And I entered into her. E então eu entrei nela. Hundreds of young people are coming from Europe and Americas to India, my country, every week. Centenas de milhares de jovens vêm ao meu país, da América e da Europa, toda semana. If you were to ask them, why are you leaving your countries with so much wealth for a land of comparative poverty and discomfort? Se você perguntar por que você está deixando o seu país, que é um país rico, e procurando um país mais pobre como a Índia, You tell me we've come here in search of peace, eles vão dizer para vocês, eu vim em busca de paz, which nothing of the wealth of Europe and Americas could give us. algo que a riqueza da Europa e da América não pôde nos dar. But depends what peace. Mas aí depende que tipo de paz. What peace? Que tipo de paz? Jesus himself said, Jesus mesmo disse, I give you a peace which the world cannot give, eu lhes dou uma paz que o mundo não pode lhes dar. and which obviously the devil cannot give. Claro, ele estava dizendo que o demônio não pode dar. A peace that passes understanding. A paz que ultrapassa o entendimento. And St. Paul himself says that Jesus is our peace. E São Paulo diz que Jesus mesmo é a paz. Give the Lord a big clap for that. Aplausos ao Senhor por isso. That lady from Paraguay has gone behind. Aquela senhora do Paraguai está um pouquinho mais atrás hoje. Yeah, you remain there, don't come in front. Ali está ela. She's the only one from Paraguay, but I see her more than anybody else. Ela não é a única do Paraguai, mas eu vejo só ela mais do que todos. No, there are more than one. There are 7. Tem mais do que uma, tem 7 paraguaios lá, ou até mais. And all the 7 will go to heaven. Todos vão para o paraíso. So this is what the evil one told me. Então foi isso que o espírito do mal estava me dizendo. When this girl came back to consciousness, Quando essa jovem voltou à consciência, I asked her, eu perguntei a ela, tell me, when you were in school, did you mix up with your other girlfriends? me diga, quando você estava na escola, você fazia amizade com as outras meninas? She said, never. Ela disse, nunca. I was so sad, so broken by the death of my mother, E eu estava tão triste, tão quebrantada pela morte da minha mãe, that I'll be alone. que eu queria ficar sozinha. And I would go every day to that shrine of that guru. E eu ia todos os dias para aquele tipo santuário daquele guru. And I would sit in front of him E eu sentava ali em frente àquele guru and look at him. e olhava para ele. And he would look at me. E ele ficava olhando para mim. And I'd feel such peace, E eu sentia tamanha paz,
Sometimes he would give me something to eat and to drink, Às vezes ele me dava algo para beber ou para comer, and I would eat and drink what he gave me. e eu comia e bebia o que ele me dava. So that was the cause. Portanto, ali estava a causa. Then I told her, Então eu disse a ela: well, I tell everyone there are big cases like the one from yesterday. o que eu digo a todos aqueles que têm casos mais difíceis, como aqueles de ontem, You need to make a good inner healing retreat as soon as you can. você precisa fazer um bom retiro de cura interior o mais cedo que você puder. Fortunately, I was giving such a retreat the next week. Felizmente eu estava dando um retiro como esse na semana seguinte, And she came for this retreat. e ela veio participar do retiro. And after the talk on Friday E evening, depois da palestra na sexta-feira à noite, we had the adoration at night, tivemos a adoração à noite, like the one we had yesterday night. como a adoração que tivemos ontem à noite aqui. And I told them, those who want any type of prayer can come and I will pray very briefly. E eu disse às pessoas: aqueles que precisam de oração, venham à frente, eu rezarei por um a um muito brevemente. The real prayer will be at the end of the program. A oração final seria no final do encontro. But this is a short prayer to help those who are afraid or have left home for the first time, that they will be quiet and at peace. Mas era uma oração breve para aqueles que estavam com receio ou que tinham chegado logo e que estavam para ficarem mais em paz. And the first person to come immediately and kneel before the Blessed Sacrament was this girl. E a primeira pessoa que veio para ajoelhar-se na frente diante do Santíssimo Sacramento foi essa jovem. So when I saw that, Então, quando eu a vi, I was a bit cautious. eu fiquei um pouco preocupado. I said, now if I go and pray over her and the manifestations begin, everybody will get frightened. Eu pensei: se eu for agora rezar por ela e a manifestação vai acontecer e todo mundo vai ficar com medo. Slowly the line was filled up. Lentamente a fila estava toda cheia, And then I began to go around praying for people. e eu comecei a rezar naquela fila, uma por uma das pessoas. Normally I pray for people two at a time, Normalmente eu rezo por duas pessoas ao mesmo tempo, because I've got only two hands. porque eu tenho só duas mãos. If I had 6 hands, I'd pray 6 at a time. Se eu tivesse 6 mãos, eu rezava 6 de cada vez. So when I came to her, I skipped her. Quando eu cheguei perto dela, eu pulei ela. Then the second line, again when I came to her, I jumped over her. Vieram as outras pessoas, formaram a segunda linha, e novamente, quando eu cheguei nela, eu pulei novamente. And finally she was alone there. E no final ela estava sozinha ali. Now I've noticed that when she was in the front of the Blessed Sacrament, Eu percebi que quando ela estava diante do Santíssimo Sacramento, she was looking at Jesus, the Blessed Sacrament, without batting her eyelid. ela estava olhando para o Santíssimo Sacramento sem piscar. She was just looking and looking at Jesus, the Blessed Ela Sacrament. ficou o tempo todo olhando o Santíssimo Sacramento. But now I had to go and pray over her, E agora eu tinha que rezar por ela, or else people will think I'm afraid. ou as pessoas iam pensar que eu é que estava com medo. So I went towards her Então eu cheguei em direção a ela and I put my hands over her head, e coloquei a minha mão sobre a cabeça dela, not even touching one hair. nem tocando nos cabelos dela. Nothing happened. Não aconteceu nada. Then I put my hands touching her head, Então eu abaixei um pouco a mão, tocando os cabelos, lightly. bem Nothing levemente. Nada aconteceu. Then I pressed her head. Então eu coloquei a mão na cabeça dela. Nothing happened. Não aconteceu nada. What had happened that even before the retreat really began, she was instantly and completely delivered and healed. O que aconteceu foi que somente participando do retiro, estando diante do Santíssimo Sacramento, ela foi completamente liberta. And why? E por quê? Because I mentioned in my first talk
There are two dimensions to prayer. Porque, como eu mencionei na minha primeira pregação, existem duas dimensões na oração. We need to pray alone in the presence of God, as if I was the only one there. Nós precisamos rezar sozinhos, na presença de Deus, como se fôssemos o único ali. And secondly, we need to pray with one another. E em segundo lugar, precisamos rezar também uns pelos outros. And the Lord showed me in this beautiful case the double dimension of prayer. E o Senhor me mostrou, nesse lindo caso, essa dupla dimensão da oração. And I asked her what happened E eu perguntei para ela, o que aconteceu afterwards. depois de tudo? And this is what she told me. E ela me contou. She says, as she came in front of the Blessed Sacrament Ela me disse que quando ela chegou diante do Santíssimo Sacramento and looked at Jesus e olhou para Jesus and looked at him e ficou olhando para ele, and looked at e him, ficou olhando para ele, she felt something within her jumping out of her. e ela sentiu algo dentro dela pulando para fora dela. What was that? O que era aquilo? The evil spirit. O espírito do mal. And then when I came to her Então, quando eu cheguei próximo a and ela I laid my hands on her, e impus as minhas mãos sobre a ela, symbolic gesture that the church is praying for her. um gesto simbólico da igreja de oração, And she says, as you laid your hands on me, ela disse, na medida que o Senhor impôs as suas mãos sobre mim, I felt something else entering into me. eu senti algo mais entrando em mim. What was that? O que era isto? The Holy Spirit. O Espírito Santo. I will never forget this case. Eu nunca vou me esquecer desse caso. Because the Lord showed to me in a dramatic way the double dimension of praying for people. Onde o Senhor me mostrou de uma maneira dramática essa dupla dimensão de oração pelas pessoas. But she still had to remain for those 2 or 3 days to make that inner healing retreat. Mas ele teve que permanecer naqueles 3 dias para fazer aquele retiro de cura interior. And in that retreat, the Lord revealed to her and to me to her the reasons why she was not only hurt but even possessed. E durante aquele retiro, o Senhor mostrou para ela, através das pregações, as razões pelas quais ela tinha sido possuída e tinha sido In ferida. that retreat, the Lord helped her to find out what was her greatest problem E naquele retiro, o Senhor a ajudou a descobrir qual era o maior problema dela and the cause of her present problem. e a causa do problema atual. What was her greatest hurt and problem? Qual era o principal ferimento, o principal problema dela? The death of her mother. A morte da sua mãe. Often a person's greatest hurt is personal loss. Com frequência, o maior ferimento da pessoa são as perdas. She was just 12 years old when her mother died. Ela tinha só 12 anos quando a sua mãe morreu. Suddenly Repentinamente and unexpectedly. e inesperadamente. Number 2. Número 2. How did the mother die? Como que morreu a mãe dela? Not after a sickness, Não foi depois de uma doença? not due to an accident. Não foi devido a um acidente? Her mother was killed, A mãe dela foi assassinada. was murdered. Foi assassinada, foi That morta. is more painful. Isto é mais doloroso. That's not the end. Mas não é só isso. Number 3. Número 3. By whom was her mother killed? Por quem a mãe dela foi morta? By her own father, Pelo próprio pai, who was an alcoholic. que era um alcoólatra. And in a drunken rage, he just took the knife and killed his wife. E num acesso de raiva, quando estava bêbado, acabou matando a esposa. That is even more painful. Então isso é ainda mais doloroso. That's not over. Mas não é só isso. Number 4. Número 4. Where did this happen? Aonde que isso aconteceu? In her presence. Na presença dela. In her presence. Na presença dela. That is even more painful. Então é ainda mais doloroso. Number 5. E número 5. Her father was put into prison, O pai foi levado à prisão and now she lost both mommy and daddy. e ela acabou perdendo a mãe e o pai. She was doubly an orphan. Ela estava uma órfã dupla.
that is even much more painful. É muito, muito doloroso To be alone estar só, as a child, como criança, without mommy and daddy. sem a mamãe e o papai. That's why when Jesus came into this world, Por isso que quando Jesus veio ao mundo, he came not alone. ele não veio só. He did not come as a grown-up man. Ele não veio já como um adulto, He did not come as a youth. não veio como um jovem, He did not come as a child. não veio como uma criança, He did not come as a baby. não veio como um bebê. He came as a fetus in the womb of Mary. Ele veio como um feto no ventre de Maria. And then, E então, number 6, número 6, then the families were poisoning her mind against her parents. então as famílias acabaram envenenando a cabecinha dela com relação aos pais. Her mother relatives would tell her, your daddy is very bad. Os parentes da mãe estavam dizendo a ela que o pai era muito mau. The relatives of the father would say, your mommy is very bad. E os parentes do pai estavam dizendo que a mãe dela era muito má. And she wanted both parents, Mas ela queria os dois, o pai e a mãe. even they were not perfect. Mesmo que não fossem perfeitos, She needed both mommy and daddy. ela queria a mamãe e o papai. As I said already, Como eu já disse, every little boy wants a mommy. todo menino, garoto precisa da sua Every mãe. little girl wants a daddy. Toda menininha precisa do papai. So this retreat so healed her Então aquele retiro curou ela de tal maneira that she would, every time I gave a retreat, come and give a testimony. que todas as vezes que eu dava um retiro depois disso, ela vinha para dar o seu testemunho. What is her name? Qual é o nome dela? Her name is Salvation. O nome dela é Salvação. Salvation. O nome dela era Salvação. And what was the name of her parish church? E qual é que era o nome da sua paróquia? Our Lady of Salvation. Paróquia de Nossa Senhora da Salvação. Our Lady of Salvation. Nossa Senhora da Salvação. The Lord uses even our names and our places to reveal His plan for each one of O us. Senhor usa até os nossos nomes e os locais para revelar o seu plano de salvação para cada um de nós. With this introduction, Com esta introdução, which is a bit long, que foi um pouquinho longa, I now want to speak about the need not only of inner healing but of deliverance. eu quero falar agora sobre a necessidade não apenas de cura interior, mas também de libertação. And the first thing I want to speak about, why do we all need deliverance? E a primeira coisa que quero falar é por que todos nós precisamos de libertação? Because as the Bible says, Porque como diz na Bíblia, there are three sources of evil in our life. nós temos 3 fontes do mal em nossas vidas. The first source is myself. A primeira fonte do mal sou eu mesmo. If I have committed sin, Se eu pequei, then I need to blame myself. então eu preciso me culpar. I need to repent. Eu preciso me arrepender. I cannot blame other people. Eu não posso culpar as outras pessoas. What was the original sin? How did it begin? Como que começou aquele pecado? With the sin of a man called Adam. Com o pecado de um homem chamado Adão, Of course, he was blaming his wife, porque ele estava culpando a sua esposa. but it was he who sinned. Mas foi ele que pecou. In the same way, we need to realize the first source of my problems is my own personal sin. Então nós precisamos da mesma maneira reconhecer que uma primeira fonte de nossos problemas é o meu pecado pessoal. And that's what the first healing we need is a spiritual healing. Por isso que a primeira cura que nós precisamos é uma cura espiritual. The healing of our broken relationship with God. A cura do nosso relacionamento quebrado com Deus. And that happens when we repent. E isso só acontece quando nos arrependemos. And so experience God's beautiful, forgiving love. E aí eu experimento o lindo amor de Deus que perdoa.
Mas there is a second source of my problem. existe uma segunda fonte para os meus problemas. It is not my sin, Não é talvez o meu but the pecado, sins of the family or the people around me. mas os pecados das pessoas ou da família, It's the human beings and people who are close to me. dos seres humanos, das pessoas que estão próximas de mim, When they hurt me so much que me feriram tanto because of jealousy, por causa de inveja, envy, porque that I experienced a tremendous hurt in my e life. por causa dessas coisas acabou experimentando uma ferida muito grande. So that is the second source of our problem. Então esta é a segunda fonte dos nossos problemas. Just as why did Adam sin? Assim como Adão e Eva pecaram, Because the person closest to him, whom he loved so much, his own wife Eve, sinned. assim como Adão pecou porque a pessoa que estava mais próximo dele, Eva, também pecou. She tempted him. Ela que tentou a ele. In all the cases I've seen yesterday and today, the cause of the person's problem was not the devil, not even themselves. It was the members of the family in which they were living. Os casos que eu vi ontem foram, a maioria deles, a culpa não da pessoa mesmo, ou não, nem mesmo do demônio, mas do pecado das pessoas ao seu redor. And that's what we need, not just forgiveness, but emotional or inner healing. Por isso a gente precisa não somente de perdão, mas cura emocional. And there's a third source of evil. E existe uma terceira fonte do mal, It's not myself, que não sou eu, not even the people with whom I'm living, não somente as pessoas com quem eu convivo, but it's the evil forces surrounding me. mas as forças do mal que nos cercam. And that could be the ultimate source of my problem. E essa pode ser a maior fonte dos meus problemas. And that's what St. Paul says, Por isso São Paulo diz that we are not dealing with enemies of flesh and blood. que nós não estamos lidando com inimigos de carne e osso. My enemy may not be my husband or my mother-in-law or Hitler. Meu inimigo não é minha esposa ou minha sogra ou Hitler. St. Paul says we're dealing with the powers and principalities of that other world. São Paulo diz, nós estamos lutando com os poderes e os principados do mundo, The do mundo spiritual eterno. army of wickedness in the high places. Os exércitos espirituais que estão nos ares. And therefore St. Paul says we are dealing with a spiritual battle. Por isso São Paulo diz, estamos numa batalha espiritual. Because our real enemy is a spiritual enemy. Porque o nosso inimigo de verdade é um inimigo espiritual. That's why the Bible has two names, to Jesus and to the other person. Por isso a Bíblia tem dois nomes, para Jesus e para o outro. The name that the Bible gives to the devil O nome que a Bíblia diz, que a Bíblia dá para o demônio, is the enemy, é o inimigo, which in Greek is translated as the devil que em grego se traduz por demônio and in Hebrew as Satan. e em hebreu se traduz por Satanás. But his real name is the enemy. Mas o seu nome verdadeiro é o inimigo. And we have only one enemy. E nós temos apenas um inimigo. And the Bible says we have only one friend. E a Bíblia também diz que nós temos somente um amigo, And that is Jesus. e este é Jesus. As Jesus says, I call you my friend. Como Jesus diz, eu os chamo amigos. And that's the third source of evil. Então esta é a terceira fonte do mal. The powers of darkness that is surrounding the world. Os poderes das trevas que cercam o mundo. And that's what we read in chapter 2 of Genesis. E é isso que nós lemos no capítulo 2 de Gênesis. Adam sinned, true. Sim, Adão pecou. It was his fault. Foi culpa dele. But he sinned because he was seduced by the one whom he loved so much, his wife. Mas ele pecou porque foi seduzido por aquela que ele amava tanto, sua esposa Eva, That's the second source of evil. que é a segunda fonte do mal. And why did his wife do that? E por que a sua esposa fez isso? Because she's tempted by the devil. Porque ela foi tentada pelo demônio. That's the third ultimate source of evil. É a terceira e última fonte de mal.
And those who believe that the devil does not exist E para aqueles que não acreditam na existência do demônio, is because they have never read the Bible in their life. é porque nunca leram a Bíblia em suas vidas. Perhaps they don't even have a copy of the Bible with them. Talvez eles nem tenham a Bíblia. Therefore, I'm giving you bad news Mas então eu estou dando a vocês essas más notícias. that whether you like it or not, the devil exists. Se você gosta ou não gosta, a verdade é que o demônio existe. What do I mean? O que eu quero dizer? That there is an evil which is not just a theoretical evil, but is a personal enemy. Que existe um mal que não é somente um mal teórico, mas é um inimigo pessoal. And how do I know that? E como que eu sei disso? Because the Bible says so. Porque está na Bíblia. I know there are scripture professors that try to interpret the Bible to say, well, the devil does not really exist. Eu sei que existem exegetas, escritores e estudiosos da Bíblia que interpretam dizendo que o demônio não existe. But the Bible says very clearly, from the first book of the Bible to the last book of the Bible, that the devil does exist. Mas a Bíblia diz muito claramente, do primeiro livro até o último, que o demônio realmente existe. Then the teaching of the Catholic Church holds the devil does exist. E também o ensinamento da Igreja Católica afirma da existência do demônio. The teaching of the Catholic Church all these 2,000 years. O ensinamento da Igreja Católica que já dura 2000 anos. The teaching that we priests listen to and learn in the seminary. O ensinamento que nós padres ouvimos e aprendemos no seminário. And more recently, the teachings of the last 4 popes. E mais recentemente, os ensinamentos dos últimos 4 papas. Take for example Pope Paul VI. Tome, por exemplo, Paulo VI. In 1972, Em 1972, he gave a talk at the general audience ele deu uma palestra na audiência geral de in quarta-feira, November. em novembro. And this is how he begins his talk. E assim que ele começou a sua fala, He says, I would like to begin my talk by asking you a question. ele disse: eu quero começar a minha fala fazendo a vocês uma pergunta. What is the greatest need of the church today? Qual é a maior necessidade da igreja hoje? What is the greatest need of the church today? Qual é a maior necessidade da igreja hoje? And he waits for a moment. E ele então faz um momento de silêncio And then he says, e então diz: I will answer my own question. eu vou responder a minha própria pergunta. And don't think my answer is stupid or superstitious. Não pense que a minha resposta é estúpida ou supersticiosa. And he said the greatest need of the church today E ele disse: a maior necessidade da igreja hoje is to know how to protect itself, é saber como se proteger, how to defend itself como se defender against that evil contra aquele inimigo, that the Bible calls the enemy, aquele mal que a Bíblia chama de o inimigo, the devil, o demônio, the Satan. Satanás. Give a big clap to this great Pope. Aplauda esse Papa, esse grande Papa. I've printed his speech with my commentary in a little booklet. Eu imprimi essa fala dele com os meus comentários num pequeno livreto. And when I give retreats for priests, I give a copy to each one of E them. quando eu dou retiro para padres, eu dou uma cópia desse artigo para cada um deles. But you can also get it on the website, Mas isso também pode ser obtido nos websites, either from the Vatican or from one of my books. ou do Vaticano, ou através de uns meus livros. But the main reason why I believe the devil exists Mas a principal razão pela qual eu creio que o demônio existe is not because the Bible says so, não é nem tanto porque está na Bíblia, it's not because the church says so, nem tanto porque a igreja assim ensina, but because of my daily pastoral ministry. mas por causa do meu ministério pastoral dia a dia, Every day, todos os dias, like yesterday, como ontem, like the day before, como antes de ontem.
I meet with cases eu me encontro com os casos which have no human explanation. onde não existe explicação humana, Where the doctors themselves says we don't know why this person is suffering. onde os médicos dizem nós não sabemos por que essa pessoa está sofrendo. We don't have even any spiritual explanation Nós não temos nem explicação espiritual, except the fact exceto o fato that the devil is at work. que o demônio está trabalhando naquilo. And secondly, Segundo, in my experience of my pastoral ministry every day, na experiência do meu ministério pastoral de todos os dias, I meet with cases eu tenho encontrado which casos have no solution. que não têm solução. The doctors themselves will say, we cannot heal you. Os médicos vão dizer, não podemos curar. You have no normal spiritual solution. Nós não temos solução normal. No amount of prayers or rosaries will ever heal that person, Nem os rosários e as orações vão curar aquela pessoa, except exceto to the ministry of deliverance. através do ministério de libertação. Give the Lord a big clap for His beautiful revelation. Aplauda o Senhor por essa linda revelação. Like in the beautiful case we had yesterday, Assim como os lindos casos que tivemos ontem, I wish if all the priests of Brazil were present to see what was happening, eu queria que todos os padres do Brasil estivessem aqui para poder ver o que aconteceu, to see the tremendous power of evil afflicting the little girls. para ver o tremendo poder do mal afetando pequenas jovens. And just how by one prayer of one or two sentences the Lord freed them and healed them. E como através de uma simples oração, de uma ou duas frases, o Senhor a libertou. As I saw this case on the floor there, Como quando eu vi os casos aqui no chão ontem, to me they were not devils. para mim não eram demônios. In fact, I looked upon them as angels, Eu olhava para as pessoas como anjos, as people that were so hurt pessoas que estavam tão and feridas, so afflicted. tão aflitas. They were crying out for healing. Eles estavam gritando por They were cura, crying out for deliverance. gritando por They're libertação, crying out to have a new life. gritando para ter uma vida nova. And the answer is John 10:10, E a resposta está em João which you 10, should 10, never forget. que vocês não devem nunca John esquecer. chapter 10 verse 10. João capítulo 10, Jesus versículo 10, says, onde Jesus diz: all others have come to destroy. todos os outros vieram para destruir. All others have come to destroy. Todos os outros vieram para destruir. And Jesus says, I only have come to give you life. E Jesus diz: somente eu vim para lhes dar vida, And not a little life, e não uma vida pequenina, a full life, uma vida a plena, life to its fullness. a vida em plenitude. Which religious leader has ever made such a promise? Qual líder religioso pode fazer uma promessa Or como dare esta? to say such a thing? Ou ousar dizer uma coisa como esta? Except one leader, Exceto um líder somente: Jesus. Jesus. And that's why we need not only inner healing, but also deliverance. Por isso nós precisamos não somente de cura interior, mas também de libertação. Therefore, as I said, the devil does exist. Por isso, como eu disse, o demônio realmente existe. And there can be two extremes. E pode haver dois extremos: Those who believe the devil does not exist, aqueles que acreditam que o demônio não existe, and that's against the teaching of the Bible, e o que é contra o ensinamento da against the Bíblia, teaching of the church, e é contra o ensinamento da igreja, and against our own pastoral ministry. e contra o nosso ministério pastoral. But there can be the other extreme. Mas pode existir também o outro extremo: Those who pay too much attention to the devil, aqueles que dão atenção demais ao demônio, seeing the devil everywhere, vendo o demônio em toda parte, or being afraid of the devil, ou tendo medo do demônio, and trying to be on his good side, ou tentando ficar de um lado bom, to placate him, copiando ele.
and even worshiping Him. ou às vezes até o adorando. That's that extreme. É o outro extremo. Satanic worship, Adoração satânica, which is an epidemic in Brazil. que é uma epidemia no Brasil. That's the other extreme. É o outro extremo. The correct attitude is something in the middle. A atitude correta é aquela do equilíbrio, no meio, We should avoid both extremes. que deve evitar ambos os extremos. And the correct attitude is the one given to us by the first Pope. E a atitude correta é aquela que nos foi dada pelo primeiro Papa, By Saint Peter himself, pelo próprio São Pedro, in his first letter, na sua primeira carta, chapter 5, capítulo 5, verse 8 and 9. versículos 8 e 9. What does Saint Peter say there? O que São Pedro diz lá? And you must study that verse by heart. E nós temos que ter essas palavras And never decoradas, forget it. para não nos This esquecermos. is what the first Pope said, Isso foi o que nos disse o primeiro Papa, talking from his own experience. falando da sua própria experiência, When he denied Jesus and he fell, quando ele negou Jesus e teve essa queda, and he lost faith in Jesus when Jesus asked him to walk on the water. quando ele perdeu a fé em Jesus, quando Jesus pediu para ele caminhar sobre as águas. Peter could never forget the words of Jesus to him. Pedro jamais esqueceria as palavras de Jesus Get para ele: behind me, Satan. vá de retro, Satanás. Get behind me, Satan. Vá de retro, He Satanás. could never forget the words of Jesus to him. Ele nunca poderia esquecer as palavras de Jesus a When ele, Jesus told him, quando Jesus disse a ele: Satan has asked permission to tempt you, Satanás pediu permissão para te tentar, to test you, para te testar, and you will fall. e você vai cair. You will fall. Você vai cair. And then Jesus said immediately, Mas Jesus diz imediatamente: but I have prayed for you. mas eu orei por você. Was Jesus saying those words? Jesus falando essas palavras: I have prayed for you. eu orei por você. Whose prayers are stronger, the prayers of Jesus or the prayers of Father Rufus? Whose prayers are stronger, the prayers of Jesus or the prayers of Father Rufus? Qual presença é mais forte? A presença de Jesus ou a presença do Padre Rufus? Therefore, I'm not jealous Portanto, eu não sou orgulhoso, because I love Jesus. porque eu amo Jesus. He's my everything. Ele é meu tudo. So Peter could never forget Jesus telling him, you will fall. Portanto, Pedro jamais esqueceria Jesus dizendo para ele: você vai cair, mas I have prayed for you. eu orei por você. That even if you will fall, Mas mesmo se você cair, you will rise up. você vai se levantar. And because of your experience, E por causa da sua experiência, of your weakness, da sua fraqueza, you will be able to strengthen others who have been as weak as you have been. você vai ser capaz de fortalecer os outros que foram tão fracos como você. That is what we read in the Bible. É assim que lemos na Bíblia. And therefore now Saint Peter says in his letter, E então São Pedro diz em sua carta, he says, you have only one enemy. ele diz: vocês têm somente um inimigo. And that enemy E esse inimigo is not your neighbor, não é o seu vizinho, is not your mother-in-law. não é a sua sogra. Your enemy is the devil. O seu inimigo é o demônio, Going around cercando você like a lion, como um leão, seeking whom he could eat up. buscando a quem ele possa devorar. That's what Saint Peter says. É o que disse São Pedro. Our enemy, the devil, is going around day and night. O nosso inimigo, o demônio, está nos rondando He's dia e going noite. around, especially in Brazil. Está nos rondando, especialmente aqui no Brasil. He's going around, especially in Canção Nova, Ele está nos rondando, especialmente na Canção Nova, waiting to eat up people.
tentando devorar as pessoas, to devour them. para devorá-las. And then Saint Peter says, E então São Pedro diz: but don't be afraid, não tenhas medo, keep cool, fiquem na boa, but be vigilant. mas sejam vigilantes. Don't be disturbed, Não se perturbem, don't be afraid, não tenham medo, but keep your eyes open. mas mantenham os olhos abertos. Be ready, Estejam be prontos, prepared. estejam And preparados. then nothing can happen to you. Então nada pode de mal So acontecer a this is the você. first thing I want to tell you. Então esta é a primeira coisa que eu quero dizer a That the vocês. teaching of the Catholic Church clearly says that the devil does exist. Que o ensinamento da Igreja Católica diz claramente que o demônio existe. And the next thing about which I will speak more in the next talk, E a próxima coisa que eu falarei mais na próxima palestra, it is bad news already to say the devil does exist. já é uma má notícia dizer que o demônio existe, But it's worse news to say that the devil also tests and afflicts man. mas é pior ainda dizer que o demônio, além de existir, ele aflige as pessoas. We may ask me, but why did God allow that? Você pode me perguntar, mas por que Deus permite isso? The Bible will give the answer. A Bíblia vai te dar a resposta. So for the second point, that God has allowed Satan to test and afflict man. E é o segundo ponto, por que Deus permite que o demônio teste e aflige as pessoas. I'd like to end this talk by telling you how does Satan afflict man. Eu quero dizer por que é que como Satanás aflige o homem. In three ways. De três maneiras. Three ways. Três maneiras. On the one hand, by temptations. De um lado, pela tentação. Temptation means the devil makes attracted to me things which normally I would never do. Tentação significa que o demônio faz as coisas parecerem me atrair para as coisas que eu normalmente não faria. And when I do it, E quando eu as faço, I feel very sad. eu me sinto triste. I feel very bad. Eu não me sinto I mal. said, why did I do that? Eu normalmente digo, por que eu fui fazer isto? That's because of temptation. Isso foi feito por causa da tentação. And you may say, but then why did God allow me to be tempted? Então você pode dizer, mas por que Deus permite que eu seja tentado? But remember, Lembre-se, our first parents were tempted. os nossos primeiros pais foram tentados. Don't forget that Jesus was tempted. Não se esqueça que Jesus foi tentado. But the Bible says Mas a Bíblia diz, God will not allow us to be tempted beyond our strength. Deus não vai permitir que sejamos tentados além das nossas possibilidades. God will never allow us to be tempted beyond our strength. Deus não vai permitir que sejamos tentados além de nossas forças. And more beautiful and important, E mais lindo e the Bible importante, says a Bíblia diz that God will give us all the help we need to resist every temptation. o Senhor vai nos dar toda a ajuda que precisamos para resistir a qualquer tentação. That's why in the prayer of Jesus, what do we say? Por isso que Jesus diz, Lord, do not allow us to be tempted so much that we may fall. por isso que na nossa oração, dirigindo a Jesus, dizemos, Senhor, não permita que sejamos tentados acima de nossas forças. So that is temptation. Então isto é tentação. I won't speak about that Eu não vou falar sobre isto, because you know everything about it. porque vocês sabem muito bem do que estamos falando. Every day at night, Todos os dias à noite, we must ask pardon for God if we have fallen into temptation and committed sin. nós devemos pedir perdão a Deus se caímos na tentação e cometemos o pecado. We should always end the day with an act of sorrow, of contrition. Temos sempre que terminar o nosso dia com um ato de contrição, de arrependimento. And we should begin each new day with a prayer. E precisamos começar cada novo dia com uma oração. Saying, God, help me not to succumb to temptations, whatever may be. Pedindo, Senhor, ajuda-me a não sucumbir às tentações, sejam quais forem. Say, Lord, protect me from all temptations. Dizendo, Senhor, proteja-me de todas as Give me tentações. the strength to resist temptation. Dá-me, Senhor, a força para resistir à tentação. Then every day will be a perfect day. E então cada dia será um dia perfeito. On the other hand, Do outro lado,
There's what we call possessions. Existe o que nós chamamos de possessão. Possession means the devil does not only tempt us from far away, Possessão significa que o demônio não está tentando a pessoa de longe, but he is very close to me. mas ele está muito perto de mim. In fact, he enters me De fato, ele entra em and mim now remains inside me, e permanece dentro de mim, possesses me. me possui. That's the other extreme. Esse é o outro extremo. And that is not so common, Isso não é tão comum, and only a priest who's an official exorcist can deal with clear cases of possession. e somente um sacerdote com o título de exorcista pode proceder um verdadeiro exorcismo. And therefore we should pray for all those who may be having this problem, Então nós devemos rezar para as pessoas que têm esse problema, that they may set free all those who may seem to be possessed. para que eles possam libertar todas as pessoas que são possuídas. I'll give you one small case. Eu vou dar um caso pequeno de exemplo. There was a young girl whom I knew in central India. Havia uma jovem que eu conhecia no centro da Índia. She belonged to a family that was doing many occult practices before. Ela pertencia a uma família que estava toda envolvida com práticas ocultas. But now, after making a retreat, they were becoming better, more Christian, more Catholic. Mas depois de participar dos retiros, eles ficaram melhores e começaram a se tornar mais católicos. And one day I was called by the mother to pray for that daughter. E um dia eu fui chamada pela mãe dela para que eu rezasse pela filha dela. And she told me my daughter is possessed. E ela me disse, a minha filha está possuída. So when I went there, I saw the little girl really possessed. E quando eu cheguei lá, eu vi realmente aquela jovem possuída. I said, how could that happen? E eu pensei, como pôde isso acontecer? Now you have changed your life. Agora que vocês já mudaram de vida, You even made a good retreat. até fizeram bons retiros. And this is what the mother told me. E a mãe então me contou. He says, my daughter wanted money to go and see a film. Ela disse, minha filha queria dinheiro para ir no cinema. And I told her, I cannot and I will not give you money to go and see the film you want to see. A mãe disse, eu não vou te dar o dinheiro para você ir ver esse filme que você quer ver. And the girl said, if you don't give me the money, I will ask Satan to give me the money. E a menina disse, se você não me der o dinheiro, eu vou pedir que Satanás me dê o dinheiro. And the mother, thinking it was a joke, E a mãe pensou que era uma brincadeira told her daughter, e disse para a filha, ask him. pede para ele então. And the girl said, E a menina disse, Satan, I want you to give me money to go and see that film. ela disse, Satanás, eu quero que você me dê o dinheiro para poder ir ver aquele filme. And the moment she said that, No momento que ela disse isso, Satan entered her. Satanás entrou nela And she was now there possessed. e ela estava então possuída. Satan never enters a person without us giving him permission to do so. Satanás nunca entra numa pessoa sem que a gente dê a permissão para que ele entre. Directly or indirectly, we are inviting him to enter our lives. Diretamente ou indiretamente, nós o convidamos para entrar na nossa vida. And how do we know that a person is possessed? E como que a gente sabe se a pessoa está possuída? From my experience, I found these are the three ways that I'm sure a person is possessed. A partir da minha experiência, esses são os 3 modos que eu tenho certeza que a pessoa está possuída. When the person has a superhuman strength, Quando a pessoa tem uma força sobre-humana, that even strong men cannot hold her. quando até homens fortes não a conseguem segurar. Like the cases I had during the last many years at Canção Nova. Como os casos que eu tenho visto nesses anos na Canção Nova. That the case you yourself saw, strong men holding a little woman. Como vocês viram ontem, 6 homens fortes tentando segurar uma jovenzinha. There's a sign the devil is strong. É um sinal de que o demônio é forte. And the second sign, when the person speaks in languages he never heard before, never learned. O segundo sinal é quando a pessoa fala numa linguagem que ela nunca aprendeu ou que ela não conhece.
And the third sign is E o terceiro when sinal the é person knows things which could not have been known before. quando a pessoa sabe de coisas que ela na verdade não sabia. So that is possessions about which we will not speak. Essa é então uma possessão, são coisas que a gente não vai falar muito. But in between temptations which we all have, Então, entre as tentações que todos nós estamos sujeitos, even Jesus had, que também Jesus teve, even our first parents had, que os nossos primeiros pais tiveram, and possessions which are not so common, e o outro extremo, que são as possessões que não são tão comuns, there's a whole middle section tem toda a realidade que está no meio desses dois extremos, where the devil is not far away, onde o demônio não está longe, is not in another country, ele não está lá no outro país, is not in Paraguay, ele não está lá no Paraguai, but is in Brazil. mas está no Brasil. But on the other hand, Mas por outro lado, he's not entered the person. ele não está dentro da pessoa, He's not possessing the person, ele não está possuindo a pessoa, but is quite close, mas ele está bem perto, almost touching you, quase tocando a pessoa, like in a crowded bus. como num ônibus lotado. Everybody's touching you. Todo mundo está encostando em That você, makes you uncomfortable. que faz você ficar desconfortável. And this is what we call oppressions E é o que nós chamamos de opressão or obsessions ou obsessão and such names. e esse tipo de nomes. This is where we need the ministry of deliverance, that we can be freed Aí é que nós precisamos do Ministério de Libertação para que possamos ser libertos in any area of our life em todas as áreas da nossa vida. that can be under demonic oppression. Todas as áreas que possam estar sobre a opressão demoníaca. I'd like to end now with one story Quero terminar agora com uma história to make us aware that we all need deliverance. para que saibamos que todos nós precisamos de libertação. That's why we end the prayer that Jesus taught us with this important prayer. Por isso nós terminamos a oração que Jesus nos ensinou com esta importante frase: But deliver us from all evil. liberta-nos de todo o mal. And that can happen when people can open themselves to the evil one, Que acontece quando as pessoas se abrem ao mal, even to the extent that it seems as if the person is being possessed. até o extremo de parecer que a pessoa está possuída. One day, a young woman came to see me, Certa vez uma jovem veio me ver and she looked to be all very much disturbed. e ela me parecia bastante perturbada. And I said, I'm in a hurry. What do you want? E eu disse: eu estou com pressa, o que você precisa? She wanted to tell me her story. Ela queria me contar a história dela. I said, be brief, sit down and tell me what you want. E eu disse: seja breve e senta-se e diga And o que then você she precisa. said, E então ela disse: I'm 8 months pregnant, eu estou grávida de 8 meses, but when the last 3 days I could not detect any movement in the fetus in my stomach. e nos últimos 3 dias o bebê não se mexeu nem um pouquinho. For the last 3 days I cannot detect any movement in my baby. Nos últimos 3 dias eu não detectei nenhum movimento no meu filho. And she went to a gynecologist. E ela foi ao ginecologista And the gynecologist took x-rays, sonography, scanning. e o ginecologista tirou raio-x, fez ultrassom. And that gynecologist confirmed that there was no movement at all in that fetus. E o ginecologista confirmou que não havia movimento naquele bebê. That she could not detect the slightest heartbeat in that baby. Que ele não conseguiu detectar nem mesmo o batimento cardíaco mais fraquinho. And therefore, to all practical purposes, the baby was dead. Então, de uma maneira prática, o bebê estava morto. She went to 5 other famous gynecologists of Mumbai. E ele foi então depois a outros 5 ginecologistas famosos de Bombay. And they all confirmed E todos eles confirmaram that the baby was dead. que o bebê estava morto.
and the fetus had to be removed. E tinha que ser feita a remoção daquele bebê. Otherwise, it would be a great danger to the life of the woman. Ou senão a vida dela estaria em perigo. This is what she told me. Foi o que ela me disse. And then she looked at me. E então ela olhou para mim. I still remember her eyes. I still remember her eyes. E eu ainda me lembro dos seus olhos. With tears and still with hope. Com lágrimas, mas ainda com esperança. And she looked at me and cried out. E ela olhou para mim e clamou. But Father, mas Padre, I want my baby. Eu quero este filho. I will never forget that. Eu nunca vou me esquecer deste caso. So then what did I do? Então o que eu fiz? I told her to remain seated. Eu pedi que ela permanecesse sentada. And then I began to pray for her. E comecei a rezar por ela. Not loudly. Não alto. I should do that before. Devo fazer isso antes. But there are so many cases that you get tired. Mas tem tantos casos eu fico cansado. So now I pray softly. Então hoje eu rezo mais calmamente. I did not even pray softly. Eu às vezes nem rezo só suavemente. I pray silently. Às vezes eu rezo em silêncio. I pray silently. Eu rezo em silêncio. Now I see this poor woman being carried out. Ao ver essa jovem sendo carregada, don't say there's a devil in her. Não diga assim, tem um demônio nela. She's a person that has been hurt. É uma pessoa que está sofrida. And hurt often by people close to her. E às vezes até sofrida pelas pessoas que são próximas dela. The ministry of deliverance is not a ministry of power against Satan. O ministério de libertação não é um ministério de luta contra o demônio, de poder. But a ministry of compassion for those that are hurt. Mas um ministério de compaixão por aqueles que sofrem. That's what Jesus did. É o que Jesus fez. There were even when those cases were brought to me yesterday by strong men. Então mesmo os casos que foram trazidos para mim por homens fortes, I told the men, you can leave. eu disse aos homens, pode sair. Yes, you're confirming that. Está só confirmando o que eu estou falando. I said I can be with her alone. Eu posso lidar com ela sozinho. Okay, stop now. She's crying out all the hurts she has experienced throughout her life. Ela está gritando todos os ferimentos que ela tem experimentado na vida dela. So this is what the woman told me. Então foi isso que a jovem me disse. And therefore I began praying for her. Então eu comecei a rezar por ela. Not loudly. Não rezando alto. Not even softly. Nem mesmo rezando baixo. But silently. Mas rezando em silêncio. Now what prayer to make? Que oração eu fiz? I do not know how to pray. Eu não sei como rezar. And then I remembered what Saint Paul said. Então eu me lembrei do que São Paulo disse. When I do not know what to pray for. Que quando eu não sei como rezar. When I do not know how to pray. Ou o que rezar. The Holy Spirit will help me to pray. O Espírito Santo vai me ajudar a rezar. In a way. De uma maneira. Beyond my understanding. Acima do meu entendimento. So as the Holy Spirit help me to pray. Então eu pedi ao Espírito Santo, ajuda-me a rezar. And the answer was immediate. E a resposta foi imediata. Right in front of me, I saw the beautiful story of Mary visiting the home of Zachary and Elizabeth. Bem na minha frente apareceu no meu coração a história de Maria visitando Isabel e Zacarias. And you know what happened? E você sabe o que aconteceu? How soon after Jesus came into the womb of Mary, assim que Jesus veio ao ventre de Maria, the first thing she did, she went to help others. A primeira coisa que ela fez foi ajudar outras pessoas. Her cousins who were in need of help. No caso, a sua prima que estava precisando de ajuda. And then I made this prayer. Então eu fiz esta oração. Remember, this is the prayer. Lembre-se, esta é a oração. I said, Lord Jesus. Eu disse, Senhor Jesus. While you were still in the womb of Mary, quando estavas ainda no ventre de Maria, and you brought healing to your cousin John the Baptist, você trouxe cura para o seu primo São João.
while he was still in the womb of his mother Elizabeth. enquanto ele ainda estava no ventre de sua mãe Isabel. Bring that same healing to the baby in his mother's womb. Traga, Senhor, a mesma cura para o bebê no ventre desta mulher. Have you answered my prayer? Vocês ouviram minha oração? The moment I made this prayer silently, No momento em que eu fiz essa oração em silêncio, this woman began to cry out, essa mulher começou a gritar: Father, it's moving. Padre, o bebê está movendo-se. Father, it's moving. O bebê está se movendo. It's better you don't do anything. Não precisa fazer nada. Just leave her like that. Deixa só ela assim. Only be available if she needs any help. Só fique à disposição se ela precisar de ajuda. The Lord is working in her. O Senhor já está trabalhando nela. And then I told her, don't get up. E eu disse então àquela mulher: não se levante, Remain here. permaneça aqui. I have to leave. Eu tenho que ir para But sair, continue praying mas continue a rezar till the baby in your womb até que o bebê no seu is ventre not only moving, não estiver somente se movendo, but is jumping with joy, mas esteja pulando de like alegria, John the Baptist, como João Batista, filled with the Holy Spirit. cheio do Espírito Santo. And then as I was leaving, Então, quando eu estava saindo, she said two things. ela disse duas coisas. Now these two things she must remember. Essas duas coisas você precisa lembrar, It tells us the cause of this demonic affliction, que nos fala da causa dessa aflição demoníaca, and it tells us the power of our Lord Jesus Christ. também nos mostra o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. She told me, Ela me disse: Father, as you were praying over me, Padre, quando o Senhor estava rezando por mim, I felt something like the spirit of death. eu senti como que algo como o espírito de morte. She's not a charismatic, Ela não era carismática, but his words came out of her mouth. mas ela falou essas I palavras. felt something like the spirit of death Eu senti algo como um espírito de morte, leaving my womb deixando o meu ventre, and getting out to my two legs. saindo pelas minhas duas pernas. Perhaps a member of the family had put a spell on her and the baby out of jealousy. Talvez um membro da família tinha posto uma maldição no bebê e nela por causa de inveja. Perhaps she had no children Talvez essa pessoa não tinha and didn't filho want this woman to have a e child. tinha inveja da pessoa que estava I tendo must have filho. gone to the most powerful macumba to put a spell on her to destroy that baby. Talvez ela tinha ido a um poderoso da macumba para poder pôr essa maldição nela. And secondly, she said, E em segundo lugar ela disse: Father, Pai. I know my baby was dead. Padre, eu sei que meu filho estava morto. I know my baby was dead. Eu sei que ele estava morto. It has just now come back to life. Agora mesmo ele ressuscitou. Amen. Amém.